Jesus, gerado ou eterno? Talvez você já fez essa pergunta a si mesmo, e outros estão confusos sobre essa questão. Nesse estudo, vamos nos concentrar principalmente nos escritos de Ellen White. Temos visto que a confusão e o debate sobre esta questão geralmente surge da compreensão errada de algumas declarações de Ellen White sobre esse assunto. Então, a pergunta é: Jesus é eterno sem um começo ou foi gerado? Vamos então mostrar alguns pontos que nos ajudarão a chegar a uma compreensão mais clara desse assunto. Uma das citações que levam muitos a crerem que Jesus é coeterno com o Pai e que ele não é o Filho gerado de Deus, em outras palavras, não teve um começo de dias e, portanto, não é o Filho gerado de Deus, é a seguinte citação. Notem o que diz. Ainda procurando dar a verdadeira direção à sua fé, Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Em Cristo está a vida, original, não emprestada, não derivada. O desejado de todas as nações, página 530. O que Ellen White quis dizer quando afirmou que a vida de Cristo é original, não emprestada, não derivada. Será que nessa citação, Ellen White está ensinando que Jesus não é o Filho de Deus gerado pelo Pai? Não. Ela não está ensinando isso, pois em outras citações, ela deixa claro que Jesus é o Filho gerado de Deus. Então, observe atentamente o que ela está ensinando. Entendemos tudo o que Ellen White escreveu com a Bíblia. Ela diz: em Cristo está a vida. Na pessoa de Cristo há a vida. Dentro de Cristo há vida, pois a Bíblia diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. Que tipo de vida havia nele? Ela diz: vida original. Essa vida original refere-se ao primeiro tipo de vida, a vida do Pai, o ser original de toda a vida. Apenas um ser tem essa vida e é Deus Pai. Mas para nós há um só Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, e nós para Ele. 1 Coríntios 8:6. Este versículo é mais do que claro, que do Pai vêm todas as coisas, que Ele é a fonte da vida, porque dele vêm todas as coisas. Ele tem a vida original, que seu Filho recebeu por nascimento ou geração. Não é uma vida parecida, nem semelhante à original. É a vida do Pai. Cristo é a expressa imagem da pessoa do Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. Um em quê? Na natureza, no caráter e no propósito. E essa vida original que o Pai lhe deu é não emprestada, porque o Pai não lhe deu emprestada para Cristo lhe devolver. É sua por direito genético e ninguém pode tirá-la dele. Cristo é Deus por natureza quando nasceu do Pai e lhe herdou essa vida. Essa vida original que o Pai lhe deu não é derivada. Um produto derivado é um produto sempre inferior ao original, com menos ou mais elementos ou transformado pela adição ou remoção de outros componentes. Por exemplo, o petróleo e seus derivados, como o plástico, a borracha sintética. O leite e seus derivados, como a manteiga, o queijo. Quando falamos sobre a natureza de Cristo, deve ficar absolutamente claro que ela não é derivada ou inferior à vida do Pai, mas igual à do Pai. Por exemplo, a vida de seu Filho não é derivada ou inferior à sua vida, mas igual à sua vida. Um ser humano gera, não deriva, nem empresta sua vida aos seus filhos. O mesmo acontece com Deus. Ele gerou seu Filho de sua própria substância e natureza original. Ele não lhe emprestou, nem foi uma vida derivada ou inferior à dele. Outro fato importante. Esta citação do desejado de todas as nações foi retirada de outra citação, ou seja, a citação original que Ellen White escreveu se encontra em Sinais dos Tempos, de 8 de abril de 1897,
no artigo intitulado Cristo, o doador da vida. Observe o que diz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Não é a vida física que é aqui especificada, mas a imortalidade, a vida que é exclusivamente propriedade de Deus. O Verbo, que estava com Deus e era Deus, possuía essa vida. A vida física é algo que todo indivíduo recebe. Não é eterna ou imortal, pois Deus, o doador da vida, toma-a outra vez. O homem não tem domínio sobre sua vida. A vida de Cristo, porém, não era de empréstimo. Ninguém pode arrebatar-lhe essa vida. Eu de mim mesmo a dou, disse ele. Nele está a vida original, não tomada por empréstimo, não derivada. Essa vida não é inerente ao homem. Ele só a pode possuir mediante Cristo. Não a pode ganhar por mérito. É-lhe dada como um presente gratuito, se ele crer em Cristo como seu Salvador pessoal. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a fonte de vida, aberta ao mundo. Sinais dos Tempos, 8 de abril de 1897. Observe atentamente que ela diz que nós podemos possuir essa vida, ou seja, a vida original, não emprestada e não derivada. Essa vida não é inerente ao homem, mas essa vida ele pode possuir mediante Cristo. Então, nós podemos possuir essa vida. Você não a pode ganhar por mérito. É-lhe dada como um presente gratuito, se você crer em Cristo como seu Salvador pessoal. E qual é a fonte de vida aberta ao mundo? É a pergunta. A resposta é que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vemos então que a vida original, não derivada e não emprestada, nós podemos obter por meio de Jesus. Portanto, quando se considera o contexto do que a Sra. White escreveu sobre Jesus, podemos entender a citação corretamente e evitar uma incorreta compreensão desse assunto. Então, o pecador pode possuir essa vida não original, não emprestada e não derivada. E se nós podemos ter essa vida, então vamos entender, portanto, que o pecador não teve um começo. Por que possui essa vida? Claro que não. Jesus possui esta mesma vida original, não derivada e não emprestada, porque é a vida que ele herdou de seu Pai. A Bíblia é clara quanto a isso. O próprio Jesus o definiu com palavras magistrais, categóricas, absolutas e definitivas. Observe. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5:26. Quem deu a Cristo essa vida? O Pai deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E se o Pai lhe deu, ele a tinha antes de Deus lhe dar? Absolutamente não. Caso contrário, como Deus Pai poderia ter lhe dado? Então, em Cristo há vida, original. Original, porque Cristo foi gerado ou nascido com a mesma vida do Pai, da mesma substância e natureza do Pai. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, original, assim deu também ao Filho, por nascimento, ter a vida em si mesmo, original, não emprestada, nem derivada. Existem apenas 2 seres em todo o universo que são divinos, que têm uma vida original, que não é emprestada nem derivada. É uma vida em si mesmo. É o único tipo de vida que pode dar vida. Deus, o Pai, tem essa vida por si mesmo. O Filho também tem essa vida por herança. A seguinte citação que muitos usam para ensinar que Jesus não foi gerado do Pai diz:
Ao falar de sua pré-existência, Cristo transporta a mente através de eras sem data. Assegura-nos que nunca houve um tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o Deus eterno. Ele, a cuja voz os judeus estavam então a ouvir, estivera com Deus como alguém crescido com ele. Essa citação nos diz que nunca houve um tempo em que Jesus não estivesse em íntima comunhão com o Deus eterno. Para compreender essa citação, vamos ver algumas declarações dos pioneiros sobre o significado do tempo no passado, que foi baseado nesse significado que Ellen White usou essa frase. Notem bem o que eles nos dizem. Há quem acredite que Deus não criou o tempo, mas que, de alguma forma, o encontrou já existente. Mas isso não pode ser. O tempo e o espaço não são entidades autoexistentes, operando à parte de Deus e independente dele. O cristão acredita que, sem ele, nada do que foi feito se fez, e que o tempo e o espaço são criados por Deus tão verdadeiramente quanto qualquer outra coisa que ele fez. João 1:3. M. L. Andreasen em O Sábado, páginas 54 e 55. Se todas as coisas foram criadas por Jesus Cristo, então Jesus criou o tempo também. Houve um período na história antes do tempo, ou da eternidade existir. Como Cristo é o autor do tempo, ele também é o autor da eternidade, como nós a conhecemos. Portanto, Cristo, o Filho de Deus, foi gerado antes do tempo e a eternidade existir, pois foi Cristo quem trouxe essas coisas à existência. Com esse entendimento, podemos compreender por que Ellen White disse que nunca houve um tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o Deus eterno. Depois do momento em que Cristo foi gerado, nunca houve um tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o Pai. Poderemos dizer o mesmo do anjo Gabriel. Depois do momento em que o anjo Gabriel foi criado, nunca houve um tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com Jesus. E como ele é também, o Filho literal de Deus, gerado antes do seu nascimento em Belém. A seguinte citação do Comentário Bíblico Adventista, volume 7, diz: A existência pessoal de Deus ultrapassa o tempo, mas uma eternidade permanente só pode ser expressa em palavras humanas por termos temporais finitos, como as usadas por João aqui. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 732. William Warren Prescott diz: Como o Filho absoluto, ele, que no princípio estava com Deus e era Deus, foi gerado antes dos tempos eternos. Como o Filho, que era o Deus-homem, foi gerado pela ressurreição dentre os mortos. Assim seremos filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. W. W. Prescott, Sinais dos Tempos, 8 de janeiro de 1929. Observe que ele diz que Jesus foi gerado antes dos tempos eternos, como Filho de Deus em sua divindade e sendo Filho do homem em sua ressurreição. Em 1929, Prescott mostra que Cristo era o Filho gerado de Deus antes de vir à Terra, e que ele foi gerado antes dos tempos eternos, ou seja, antes da contagem do tempo, antes da criação do tempo pelo próprio Jesus. A citação a seguir nos diz: Deus está fora do tempo, exceto quando decide entrar nele. Ele é o Deus do tempo e, portanto, está acima e além dele. Nos termos da Escritura, o Filho é gerado pelo Pai e o Espírito procede de ambos. R. M. Johnston, Revista Ministry, novembro de 1964, página 9. O entendimento dos trinitarianos do termo eternidade, ou por toda a eternidade, significa que Jesus não teve uma origem,
mas como estamos vendo, seu entendimento não está correto. Em Patriarcas e Profetas, página 34, Ellen White cita Provérbios capítulo 8, versos 22 a 30, e diz que esse capítulo se refere a Jesus. Nesse capítulo, vemos que Jesus foi gerado antes da criação, que é um evento literal que começa a contagem do tempo, ou da eternidade, ou toda a eternidade. Outro ponto importante é que o espírito de profecia diz que Jesus é essencialmente Deus no sentido mais elevado. Cristo era Deus essencialmente e no sentido mais elevado. Ele estava com Deus desde toda a eternidade. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 247. A palavra essencialmente é uma palavra muito importante, porque nunca podemos dizer que o Pai é Deus essencialmente. Meu pai humano não é meu pai essencialmente. Jesus é definitivamente Deus na natureza, no sentido mais elevado, e tem exatamente a mesma divindade que o Pai. Mas Jesus não é a pessoa de Deus. Ele é o Filho de Deus. Observe a seguinte citação. O Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é verdadeiramente Deus no infinito, mas não na personalidade. Meditação matinal. Olhando para o alto. Página 361. Jesus é verdadeiramente Deus no infinito, que é o mesmo que no sentido mais elevado, mas ele não é Deus na personalidade. Infinito aqui se refere à natureza de Cristo, sua divindade. Jesus não é Deus na personalidade, porque ele foi gerado, e sua personalidade teve um começo. Sua personalidade começou quando ele foi trazido de seu pai como o primeiro nascido do céu. O pastor Wagoner, falando a mesma coisa que Ellen White no texto acima diz: embora ambos sejam da mesma natureza, o pai é primeiro no tocante ao tempo. Ele também é maior pelo fato de que não teve início, enquanto que a personalidade de Cristo teve início. Signs of the Times, 8 de abril, 1889. Então, voltando à pergunta que fizemos no início: Jesus foi gerado ou é eterno? A resposta seria: ambos. Tanto Jesus foi gerado, com ele é eterno, pois ele criou o tempo ou a eternidade com o Pai, após ser gerado. Ele nasceu do Pai antes da existência do tempo. A próxima citação nos fala como Jesus é o Filho de Deus. Uma oferta completa foi feita, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não um filho por criação, como foram os anjos, nem um filho por adoção, como é o pecador perdoado, mas um filho gerado na expressa imagem da pessoa do Pai, e em todo o brilho de sua majestade e glória, igual a Deus em autoridade, dignidade e perfeição divina. Sinais dos Tempos, 30 de maio de 1895. Isso deve ficar mais do que claro que nesta maravilhosa citação de Ellen White, inspirada por Deus, nos diz que Jesus não foi criado como foram os anjos, e nem adotado como é o pecador. Mas Jesus foi um filho gerado pelo Pai, e foi gerado na expressa imagem da pessoa do Pai, com todo o brilho e glória do Pai. Ele é igual ao Pai que o gerou com a mesma natureza. A única diferença é que Cristo teve um começo como todo filho, mas não é inferior ao Pai. Antes de qualquer coisa ser criada, nos dias da eternidade, Cristo foi gerado por Deus. Assim como um ser humano gera outro ser humano, um ser divino gera outro ser divino. Por que é tão difícil aceitar a linguagem bíblica? Por que a grande maioria são relutantes em acreditar que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus?
Você acha que vamos ser condenados por acreditar no que diz a Bíblia? A condenação é por não acreditar nas palavras da Bíblia, no testemunho de Jesus e no testemunho de Deus Pai. Agora, uma pergunta importantíssima. Por que Satanás não quer que você saiba que Jesus é o Filho gerado de Deus? Veja. Satanás conhecia bem a posição que Cristo tinha no céu como Filho de Deus, o amado do Pai. Sinais dos Tempos, 4 de agosto de 1887. Você entendeu porque Satanás quer esconder essa verdade e não quer que você compreenda que Jesus é o Filho gerado de Deus? Ele sabe muito bem que Jesus é o Filho real de Deus, o amado do Pai. Esperamos que este pequeno estudo tenha te ajudado a compreender melhor essa questão tão importante. Que Deus Pai e o seu Filho Jesus Cristo continue guiando cada um de vocês a toda a verdade. E que a verdade te santifique completamente. Próximo vídeo, iremos estudar sobre o custo da nossa salvação. Como o entendimento errado sobre quem é Deus destrói a expiação? Porque somente Cristo poderia resgatar o homem e ninguém mais poderia.